Marcos 6, verso 1. E tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos e ungindo-os com óleo. Deus abençoe a sua palavra. Você pode sentar. Desculpe a sensibilidade, a emoção. Meu choro não é nada pessoal. Mas estamos próximos de ver o povo judeu recebendo a celebração de mais um ano, um ano novo agora no mês de outubro. Israel vai celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. E enquanto li esse texto, eu lembrei quando Jesus estava em Nazaré. Essa é a segunda vez que Jesus está dando uma chance àquela cidade de ouvir a sua voz. Aquele homem plebeu de 30 anos cresceu com sotaque de Nazaré. Nasceu em Belém, ainda criança foi para o Egito. Oséias capítulo 11, verso 1 diz: do Egito eu chamei o meu filho. Maria e José levaram o menino para o Egito, e depois não vieram para Belém, para Jerusalém. Eles foram dirigidos por Deus para chegarem à cidade de Nazaré. Nazaré era a região dos gentios. Isaías disse que aquela era a Galileia dos gentios. Não era uma região nobre, era uma mistura de judeus, israelitas, que era um remanescente das 10 tribos que se espalharam e os mais pobres ficaram, e pagãos vieram de várias nações, trazidos pelo Império da Síria no ano 722 a.C. E aqueles pagãos cresceram ali, se casaram com os israelitas das 10 tribos e formaram uma mistura. Essa mistura era desprezada pela elite de Jerusalém. O que eles não sabiam é que aquele menino, aquele homem de 30 anos, havia nascido em Belém. Havia se cumprido sobre ele a profecia de que ele viria de Belém. Jerusalém era a cidade do templo, Jerusalém era a cidade do status quo,
Jerusalém era a cidade mais importante do povo de Israel até hoje. Mas o grande perigo, e aqui está a razão do meu choro, é que o grande perigo que aconteceu com eles também pode acontecer conosco. Podemos rejeitar a mensagem, podemos rejeitar o Messias, podemos rejeitar a palavra profética e podemos criar estereótipos da segunda vinda de Cristo e perdermos a oportunidade mais importante, que é o presente, hoje, de estarmos vivendo. Alguns estão esperando o arrebatamento. Alguns estão esperando sinais tremendos da parte de Deus e estão perdendo o presente e rejeitando o momento mais oportuno de se viver nesta terra. O meu choro, repito, não é nada pessoal. O meu choro é olhar por essa oportunidade que Deus está dando a Nazaré. Ele está visitando Nazaré. Ele foi expulso daquela região porque eles queriam matá-lo. Lá em Lucas capítulo 4, quando ele recebeu na sinagoga um livro de Isaías, e ele falou lá em Isaías 61, essa palavra se cumpre em mim hoje. Os nazarenos queriam matá-lo. Seus parentes não deram crédito. Marcos relata que seus irmãos de sangue, seus familiares, não reconheceram a autoridade profética que estava sobre Jesus. Esse também é o perigo de que a igreja está tão encantada e perdida no mundo contemporâneo. São tantas vozes, são tantas igrejas, são tantos ministérios, são tantos holofotes, mas aonde está a palavra profética? Aonde está a palavra de Deus? A palavra da oportunidade que Deus está dando? Talvez não esteja nos movimentos dos homens. Talvez não esteja nos lugares mais lindos, bonitos, na ostentação, num som maravilhoso, num ambiente maravilhoso. Aonde está a palavra de Deus? E nós podemos rejeitá-la, perdê-la. O choro de Deus é um choro de Hesed. Palavra hebraica que significa compaixão. Palavra hebraica que significa misericórdia. E Deus está dando a Nazaré, igreja, Deus está dando a Nazaré a oportunidade de não misturar as coisas para abraçar o Messias, a oportunidade que mais uma vez foi rejeitada. Que bom que no versículo 3, esse Tiago, irmão dele, que rejeitou, que não aceitou, que não abraçou, que bom que Tiago depois escreveu a carta. A carta que nós temos de Tiago é a carta do irmão de Jesus que se converteu. Que bom que esse homem foi citado lá no Novo Testamento, sua carta faz parte do cano, mas que terrível, ele estava ali no ministério terreno, ele não aceitou porque ele olhou pela aparência de um plebeu, com sotaque nortista, de alguém que não tinha uma coroa na cabeça, de alguém que não tinha uma performance, de alguém que talvez não era aquele estereótipo de um Messias que eles queriam. E o grande perigo da igreja contemporânea é achar que a palavra de Deus profética está em determinados lugares que muitas vezes ela não está. Jesus oferece uma segunda chance a Nazaré. O grande perigo que acontece com Nazaré, acontece conosco, é o perigo da familiaridade com o sagrado. E nada é mais perigoso para a alma humana do que se acostumar com o sagrado. Eles se acostumaram com o templo de Jerusalém, de tal maneira que Jeremias capítulo 7 disse: parem de ficar dizendo templo, 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 templo. Eu vou destruir esse templo. Vocês estão muito apegados ao templo, se esqueceram do dono do templo, que sou eu mesmo. O
perigo também do conhecimento separado da fé. Veja, eles fazem perguntas, eles só usam a razão, a lógica, mas o coração está vazio. Meu choro também é de pensar que existem tantas igrejas sérias, tantos lugares pequenos, sérios, as pessoas não o valorizam. A pergunta delas é mais ou menos estas que nós vamos ler agora. Veja a pergunta de alguém que está recebendo a oportunidade, mas não discerne. É o perigo do conhecimento intelectual separado da fé. Os nazarenos perguntaram: de onde vêm a ele estas coisas? Veja o verso número 2. Se maravilhavam dizendo: de onde vem a este? E eles não dizem o nome, a este. A este. Estas coisas. Segunda pergunta: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? É a última pergunta. Ainda tem uma outra pergunta: que sabedoria é esta que lhe foi dada? São perguntas. O grande problema é que o coração deles estava vazio. A mente cheia de perguntas. A mente cheia de erudições, cheia de intelectualismo, cheia de humanismo. Achando que a sabedoria muitas vezes virá dos grandes acadêmicos, dos grandes intelectuais, mas a sabedoria vem do alto. Ainda que o português seja errado, nós foi, mas por discernimento. A palavra profética pode vir de estereótipos para confundir a lógica humana. Esquecendo-se eles que Paulo diz aos Coríntios que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que Deus pega as coisas desprezíveis para confundir aquelas que acham que são. É só olharmos a escolha de muitos para uma igreja. Alguém deve estar procurando uma igreja perfeita. Se você encontrar, me fale. Eu quero ir, eu não encontrei ainda essa igreja. Mas eu queria dizer para você que para encontrar uma igreja, você tem que ter um critério muito simples. É a palavra de Deus no púlpito. É também a comunhão dos santos, como a Suzete acabou de falar, irmãos de aliança. Não se negocia a escolha de uma igreja por holofotes, por uma música maravilhosa, um show tremendo, uma unção de louvor tremendo, porque louvor pode ser muitas vezes tirado de um deserto, sem instrumentos. Mas o que me sustenta no deserto, numa crise, é a palavra expositiva, ensinada ao longo de semana após semana, e que ela vai surtindo efeito, vai criando base, vai dando luz, é regra sobre regra, é preceito sobre preceito, é luz sobre luz, e de repente a luz da aurora se torna cada vez mais incandescente e brilhante. Não vem por osmose, não vem por difusão, não vem por óleo, não vem por imposição de mão, é pela palavra. E vai faltar discernimento a muita gente nesta geração. Jesus está dando oportunidade, igreja. Jesus está dando oportunidade. E Nazaré está rejeitando. Estamos escolhendo por critérios errados. Estamos escolhendo por tendências humanas. Estamos escolhendo por vozes, por palavras que não têm embasamento nenhum. Contraste entre o humilde carpinteiro na cabeça deles e o profeta sobrenatural foi muito grande para eles compreenderem. Ele era um carpinteiro, ele era um homem do campo, ele era um homem do trabalho, do dia a dia. Às vezes nós estamos muito encantados com pastores arrumadinhos, engomadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, igual um candidato que agora está mostrando quem ele é. Mas em 2002 ele se apresentou com um terninho Ricardo de Almeida. Parece que agora está mostrando de fato quem ele é.
Às vezes nós achamos que estamos cercados de pastores. Eu vejo pastores que postam na internet e aqui, pelo amor de Deus, não é nenhuma inveja. E diz, eu estou cercado de grandes generais de Deus. Eu quero estar cercado do grande Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso. Porque os grandes generais que você pode achar são os que estão engomados, arrumados, bonitinhos, que têm até segurança. Mas não trazem a palavra profética para ensinar o rebanho na sã doutrina. E ensinar o rebanho a sã doutrina leva meses, anos. Dr. Martin Lloyd Jones, que foi pastor da Rainha Elizabeth, pregou Romanos 12 anos no púlpito, na Catedral de Londres. 12 anos, Romanos, do capítulo 1 ao 16. E com certeza, Dona Rainha Elizabeth, que já morreu, ouviu os sermões de Martin Lloyd Jones. Ele era médico, igual Jesus tinha profissão, era carpinteiro. E uma das coisas que nos ensina é que tanto Jesus quanto Paulo também colocavam a mão no arado, no campo. Não era só o púlpito, não era só a sinagoga. Andavam com as pessoas, tinham profissões, sabiam lidar com as realidades da vida das pessoas. Não viviam distantes, sabiam o que é acordar cedo, sabiam o que é dormir tarde, sabiam o que é pegar no batente diariamente e estavam ali no dia a dia, no cotidiano, podiam falar das experiências próprias do campo do dia a dia. Cuidado, igreja, para não perder a oportunidade entre esses contrastes de um carpinteiro humilde com um profeta sobrenatural. Eles escolheram a descrença. Uma escolha que deixou Jesus admirado. Veja o versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A primeira vez que ele foi enxotado dali, ele foi para Cafarnaum. Agora ele está voltando para Nazaré e diz o versículo 5, acompanhe, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Eu não sei você, mas às vezes quando eu visito a minha cidade, às vezes quando eu visito certos lugares, às vezes quando eu visito certos lugares da minha convivência, da minha formação, da minha experiência, dos meus familiares, dos meus parentes, há uma dor no coração. Estão gélidos, estão frios, céticos, distantes. Parece que estamos batendo em pedra, não sai. E é a nossa cidade, é o nosso estado, é a nossa terra, é o nosso lugar, é o nosso chão. Mas não há profeta, Senhor. Verso 4. Senão na sua terra. Peço perdão, mas parece que eu tenho um pouco de Jeremias. Quando eu pego a palavra, eu olho alguns textos, eu começo a chorar. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, a Bíblia diz em Lucas que ele chorou. A Bíblia diz que ele falou, se tu soubesses, Jerusalém, que dia é hoje? Este dia, Neemias profetizou. Este dia, Jacó profetizou no capítulo 49 que ele viria montado no jumento, ao lado da jumenta mãe. Ele entraria em Jerusalém. Ele entrou e Jerusalém não enxergou. Estamos distraídos. Estamos encantados com este mundo. A Bíblia diz que o brilho a Bíblia não, a música diz que o brilho deste mundo nada é. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença. Ele olha para Jerusalém.
Ele diz, se tu soubesses que dia é hoje, mas isso agora está oculto aos teus olhos. Não mais me vereis, Jerusalém. E se eu pego as profecias de Mateus 23, 37 ao 39, com Lucas 19 e Lucas 13, e junto tudo, ele disse, vem dia, Jerusalém, em que serás cercada de trincheiras de exércitos romanos. Serás pisada, serás arrazoada, teus filhos serão arrancados, levados, as mulheres, ai das grávidas, seus ventres serão rasgados pelas espadas romanas, como uma forma de acabar a descendência do povo judeu. Sereis espalhados por toda a terra, e não mais me vereis, até que venhais a clamar. Baruch rabá, Bashem Adonai, bendito que vem, em nome do Senhor. Parece que hoje o Estado de Israel, que fez 74 anos nesse ano, eles voltaram para a terra. Eles voltaram para Jerusalém depois de uma diáspora, de um exílio de 2000 anos, do ano 70 depois de Cristo até 1948, quase 2000 anos, ficaram distantes da terra, voltaram para a terra, estão na terra, valorizam a volta e o retorno do templo, desejosos de ter os sacrifícios, mas o coração deles ainda continua frio, distante. Recentemente eu recebi a revista Morachá, a penúltima, a última chegou agora, porque eles vão celebrar o Ano Novo, é uma revista judaica maravilhosa, produzida pelo Banco Safra. E nessa revista eu chorei quando eu li o artigo de Jerusalém. Um artigo bem feito. Um artigo esplêndido. Mas era possível de olhar para o artigo do rabino e dizer, eles amam mais Jerusalém do que o Messias de Jerusalém. Em nenhum momento do artigo, eles exaltam a pessoa do Messias. Eles colocam Jerusalém num patamar muito acima. Esse é o grande perigo da igreja contemporânea. Nós estamos colocando muitas coisas acima daquele que deveria ter a supremacia, a excelência, que é Cristo. Nossos corações devem estar aqui hoje de manhã aquecidos, apaixonados e ávidos e desejosos de conhecê-lo, como disse Paulo, eu desejo conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Ele agora decidiu sair para outras aldeias, verso 6. Ele agora vai percorrer as aldeias, pode colocar na tela, já está, circunvizinhas a ensinar. A segunda parte desse texto é que agora Jesus sai daquela cidade que deveria ter aceito. E é interessante, a rejeição de alguns pode ser a escolha de outros. Ele agora olha para as nações, ele olha para Jerusalém, ele olha para Samaria, ele olha para tantas cidades da Judeia, ele olha para os apóstolos 12 que estavam andando com ele, ele vai chamar esses 12 e vai trazer algumas instruções. E eu quero finalizar com 5 fatos dignos do destaque, do chamado de Cristo para esses 12. Esses 12 somos nós, a Igreja Apostólica. A mesma missão que Jesus recebeu do Pai em João, em Mateus, em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele termina seu ministério, no capítulo 20 de João, após a ressurreição, ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai me enviou, vou esperar um amém da igreja, eu vos envio. Como o Pai me enviou, eu vos envio.
Se eu tive rejeição, vocês serão rejeitados. Se eu tive incredulidade no meu ministério, vocês terão pessoas incrédulas. Se eu tive barreiras, dificuldades, vocês também enfrentarão. Mas a obra minha precisa ser feita até os confins da terra. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E os filhos de Deus, possuídos, gerados pelo Espírito Santo, irão às nações da terra com esse desafio. Lidando com a rejeição, lidando com a incredulidade, lidando com mentes empedernidas, com mentes cheias de pedra, corações vazios, questionando, mas nós entraremos nas nações. Entraremos nos hospitais, entraremos no ambiente de trabalho, seremos boca de Deus, seremos luz da terra, luz deste mundo, para dizer às nações, Jesus Cristo reina. Jesus amplia o seu ministério, comissionando os apóstolos. Esse é o primeiro ponto. Jesus não chamou os apóstolos apenas para estarem com ele, mas também chamou-os para enviá-los a pregar e a expelir demônios. Veja o capítulo 6, versículo número 7. Chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2. Depois eu falo sobre isso, dando-lhe sua autoridade. Sobre quem? Sobre os espíritos imundos. Você está numa guerra, você é um soldado, você tem que saber lidar com a rejeição. E quando você for rejeitado, você precisa buscar em Deus força, graça, disposição, ousadia. Porque você está diante de uma guerra, de um grande exército que é a igreja de Cristo, que é resistida por um exército de demônios possuindo as mentes humanas. Espírito de mentira e de engano tem invadido o Brasil e as nações. E Deus vai usar a sua vida, a minha vida, a sua boca, a nossa boca para pregar o evangelho. E esses espíritos imundos serão repreendidos pela autoridade de Cristo na igreja. Vamos de 2 em 2, nós não vamos sozinhos, nós vamos na força do Senhor, cumprir o ID, cumprir a missão, fazendo a obra. O inimigo quer parar a igreja, trazer o medo sobre a igreja. Agora que eles estão treinados, eles são enviados. E Jesus disse, quem receber um desses mensageiros, recebe a Jesus. Aleluia. Mateus 10, 40, pode colocar na tela, diz que quem recebe um desses mensageiros que ele enviou, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A segunda lição é que Jesus deu aos apóstolos a mensagem. Os apóstolos não criaram a mensagem. Eles levaram a mensagem. A mensagem é só uma, o evangelho. E o evangelho é só um, Romanos capítulo 15. Este é o evangelho que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida. Eu fui sepultado com Ele no batismo. Eu fui morto com Ele na cruz do Calvário. Eu ressuscitei com Ele para viver uma nova vida. E Ele mudou a minha vida. E eu vou contar para vocês o que Ele fez no meu passado. A minha mudança. E eu estou aqui hoje para dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver. Essa é a sua mensagem, esse é o seu testemunho. Esse foi o testemunho da mulher samaritana que ganhou a vila inteira para Jesus. Porque temos dificuldade de pregar o evangelho, porque estamos acanhados, porque estamos tímidos, estamos precisando de um revestimento do poder de Deus. Precisamos de um batismo de fogo, de um batismo no Espírito Santo. Hoje à noite vamos ouvir sobre João Batista e não havia profeta mais ousado do que João Batista. Perdeu até a cabeça. Mas ninguém mata um profeta na hora errada. Ele morreu, mas antes dele morrer, ele cumpriu o seu ministério preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho do Senhor. E ele preparou, e foi ele que disse que ele cresça e que eu diminua. Agora é o lugar dele, agora é a hora dele, que ele chegue. Gostei quando o jornalista fez uma charge no jornal, a rainha Elizabeth chegando na presença de Jesus, e ela com a coroa, tira a coroa e se dobra diante do Rei dos Reis. E foi colocado o texto na charge, Apocalipse 1, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei com R maiúsculo, dos reis com R minúsculo.
Porque Apocalipse 4 diz que os anciãos colocam as coroas que estavam em suas cabeças e depositam-nas aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo é dele, é por ele, para ele, a ele, pois, a glória, o louvor, a honra e a majestade eternamente. Amém. Então, cuidado, igreja, porque Jesus já nos deu a mensagem, não vamos criar mensagem, não existe outro evangelho a não ser esse evangelho. Terceira lição é que Jesus deu aos apóstolos a metodologia, o método. Até mesmo a igreja chamada Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui é um grande perigo, o engano. A forma como esse ministério que nasceu nos Estados Unidos nasceu debaixo de engano. E muitas pessoas têm sido enganadas, mas eles usam a mesma metodologia, 2 em 2. Os mormons, seus pais, quando seus filhos nascem, eles fazem uma poupança e começam a guardar dinheiro. Esse dinheiro não é para pagar a universidade. Esse dinheiro é para quando eles fizerem 18 anos e terminarem o high school. Os pais vão enviar com a igreja dos mormons este jovem para dar 1 ano ou 2 anos em algum lugar do planeta Terra para servirem a igreja dos mormons. Veja que eles estão fazendo um sacrifício, uma poupança, para pregar, para levar o filho com 18 anos a sair da América do Norte e ir para qualquer país que a igreja dos mormons vai dizer para eles. O evangelho não é o evangelho de Cristo. Até porque lá é o livro dos mormons. Nasceu de uma pseudo-revelação de um homem, Joseph Smith, que diz que recebeu um arcanjo e o arcanjo cavou lá na terra e tirou um livro dos antigos indígenas que moravam ali e diz que aquele livro é o livro dos mormons e aquele livro restauraria a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e os santos dos últimos dias e disse que toda a cristandade até o ano de 1910 ficou tudo para trás, está tudo errado e só eles são certos, só eles vão levantar a igreja correta, por isso que são chamados santos dos últimos dias. Isso é falso evangelho. A igreja, ela tem 2000 anos de caminhada. Ninguém é estrela para levantar uma igreja e dizer só a nossa é perfeita, só a nossa é a correta. Mas eles têm uma metodologia coerente. Eles vão de 2 em 2. Quais são os métodos que Jesus disse? Primeiro, 2 a 2. Olha para a pessoa do seu lado e pense com ela. Mútua cooperação. Mútuo encorajamento. Mútuo ensino. Eclesiastes 4:9 nos diz, vamos ler Eclesiastes 4:9. É melhor serem 2 do que 1, até no casamento. Um homem quando está doente, está com dengue. A mulher vai fazer um chá. E quando às vezes vai fazer um evangelismo, vai pregar o evangelho, está pregando ali alguém numa casa, é bom ter alguém do seu lado orando por você, porque a guerra é grande. 2 em 2. Deuteronômio 17:6 diz que o testemunho de 2 pessoas, toda a causa se resolve. Deuteronômio 19:15 diz a mesma coisa. Segundo aos Coríntios 13:1 diz que o testemunho de 2 pessoas, até no judiciário, toda a causa se resolve. E os apóstolos também vão aprender nesse método que eles deveriam confiar no provedor e não na provisão. Você que está esperando um milagre de Deus na sua casa, na sua despensa, eu queria trazer uma porta de milagre para você. Não precisa fazer fogueira santa. Não precisa fazer muito esforço. Faça a obra de Deus. Coloque-se nas mãos dele. Pergunte a ele o que ele mandou você fazer. Os dons e talentos e serviços. E eu quero dizer, coloque a mão no arado. E a Bíblia diz que todas as coisas serão supridas na nossa vida segundo a sua riqueza em glória e graça. Todas as coisas. Jesus perguntou depois, no feedback aos seus discípulos, alguma coisa faltou a vocês depois que eu enviei vocês? E eles responderam, nada. Na sua metodologia, Jesus manda de 2 em 2
e manda eles confiarem no provedor e jamais na provisão. Eles deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Mas além disso, os apóstolos deviam estar sensíveis à cultura do povo. Estão lembrados que Jesus foi chamado de carpinteiro? Carpinteiro entrava na casa das pessoas para tomar as medidas dos móveis, dos banheiros, da cozinha. Dá trabalho, né, irmão? Chamar um carpinteiro, um marceneiro. Dá trabalho. E ele entra demais na sua casa. A medida está errada. Né? E ele vai entrando e ele vai entendendo as histórias das pessoas, a vida, o cotidiano. É essa dinâmica que quando Deus envia você para certos lugares, até na sua profissão, não despreze a sua profissão. Para que profissão melhor do que cabeleireiro, que fala no ouvido da pessoa? A minha era melhor, eu não exerci, mas sou formado dentista. É anestesia, o paciente não vai falar, não tem retorno. Xarape, cala a boca aí, a boca aberta. E tome a palavra. Então, é seu lugar, é sua posição. Agora, não vai falar qualquer coisa na hora que você quer. Tem hora de ficar calado, mas tem a hora de falar. Tem a hora de falar. Tem a hora de dizer, e você ali vai dizer alguma coisa, e você vai conhecer a dinâmica, e você vai conhecer a cultura das pessoas, você vai compreender o chão das pessoas para aproveitar o gancho, para aproveitar as oportunidades e falar para elas. Não se prega a Bíblia para as pessoas abrindo a Bíblia, está escrito. Não vai dizer isso, irmão, eu sei que está escrito. Não vai ficar dizendo, tá, a Bíblia, capítulo tal, e eles querem lá saber de capítulo. Essa semana eu coloquei no meu Instagram pessoal uma charge maravilhosa, era a serpente falando para Eva, e a Eva falando assim, não é bem assim que Deus disse para nós, Deus disse que se a gente comer vai morrer. E aí a serpente falou, um minutinho que eu vou fazer a minha checagem, se é fake news. A pai da mentira, que ela não aceita a verdade. Ela distorce a verdade, são os checadores hoje que vão checar. Vocês já perceberam agora que tudo que é de política no Instagram, nas redes sociais, qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer dado aparece. Por favor, confira o TSE. Ah, o TSE tem checagem completa, perfeita, plena. Né? Quer dizer, quem é que tem? Porque desde a queda do homem, desde essa natureza adâmica, nós temos essa natureza caída da mentira, da manipulação, do engano. Eles também deveriam comer o que se colocasse na mesa. Veja o verso 8. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Versículo 10, ele recomendou-lhes, e quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Em outras palavras, não fiquem mudando de casa em casa. Por quê? Procure conhecer a cultura daquele povo, daquela casa. Quem já viajou em missões quando jovem, quantos adultos estão aqui que eram jovens, que fizeram trabalhos de missões, aqui mesmo no Brasil? Levante a mão. Muita gente, que bom, levantou a mão. Minha esposa fez parte do Grupo M, viajou pelo Brasil inteiro para cantar. O Grupo M era um ministério maravilhoso aqui, ainda tem o Ministério de Atibaia, do Palavra da Vida. E ela me contava que ela chegava em cada casa. Temperaturas frias lá do Rio Grande do Sul, Paraná. Alguém que veio de Recife com temperatura de 35 graus, de repente 2 graus negativos. E chegar numa cidade como Porto Alegre, aquela cidade, Maringá, no Paraná, e ter uma outra cultura. Esperar alguém fazer o café para você, porque a cozinha não é sua, é daquela pessoa. Não meta a mão. Conheça. Saber que não tem cuscuz nordestino com ovo frito de manhã. É ovo com bacon. Bem calórico. São as culturas. E você diz, eu não gosto dessa comida, não gosto, mas acontece que você tem que conhecer a cultura do povo.
Você tem que ter chão de fábrica, você tem que saber lidar. Uma vez eu viajei em missões para o interior lá de Alagoas. Não vou falar o nome porque está ao vivo, tem gente me assistindo lá, depois vai dizer que o pastor está falando mal. É uma cidade maravilhosa, Alagoas é uma terra linda, já estou aqui dizendo. Eu cheguei lá, querido, fui comer, estava com fome, fui numa fazenda fazer missões. Eu tinha 22 anos, por favor. E eu cheguei lá, estava com sede, aí a irmã disse, tem comida aqui, vamos comer. E eu, vamos comer. Quando eu comi, não tinha talher, era na mão. Eu falei, meu Deus, eu vou comer com a minha mão. Doutor Bactéria, eu vou lavar a minha mão. E eu fui lavar a minha mão. Onde é que tem um rio? Não tem banheiro, é tudo casa no chão, no barro. Onde é que tem um banheiro? Tem um riacho ali. Estou eu lavando a minha mão. Quando eu comecei a lavar a mão, que eu puxei a mão da água, que já estava lavada, eu falei, piorou. Um bolo fecal descendo no rio. Fiquei pensando matematicamente quantos micróbios e bactérias e verminosos já saíram dali, se desprenderam e chegaram aqui. E agora, meu Deus, entrou na minha unha, eu vou pegar a carne, mistura a farinha com a carne e vou botar na boca. Ai, meu Deus do céu! E eu me lembro que eu corri uns 200 metros para frente. Vou correr lá porque a água está limpa, as fezes não chegaram lá. Corre, corre, corre. Lava a mão, lava de novo, volta para cá e vai comer. E com o rosto alegre. É vida de missionário. Eu nunca contei isso para eles, que eu cheguei lá, que eu vi o bolo fecal. Parece que esse bolo fecal me acompanha. Eu fui uma vez agora para a Praia da Paraíba, 2 anos atrás, a melhor praia da região da Paraíba. O Marcos está ali, que é paraibano, me perdoe, mas é sua linda, sua terra. Quando eu cheguei ali, fui tomar banho, irmãos, quando eu saí da água que eu botei na minha testa. Não é possível. Eu falei, amor, pelo amor de Deus. E eu falei, eu vou abençoar essa terra. Como é que você faz com a cultura desse povo? Com certeza foi uma criança, tinha muitas crianças ali, né? Praia Belíssima, não lembro mais nem o nome da praia. Praia Belíssima, dizem que é a melhor praia da Paraíba, e é mesmo. Terra linda, não vou lembrar o nome, só nas fotos. Mas eu falei, meu Deus, tinha que ser na minha testa, esse bolo fecal na minha testa. E tem muita gente que se diz missionário, missionária, mas não está disposto a renunciar. Eu tive que comer, sentar no chão para comer, e a missionária que estava do meu lado perguntou, a Márcia, mas pastor, mas Fernando, onde é que tem talher? Minha filha, é na mão. Não tem talher, aqui não tem garfo, nem colher, nem faca, é na mão, faz o bolo com a farinha amassada, com a carne seca e o feijão verde, mistura e vai para o estômago. E que Deus que Deus abençoe e mate tudo que é bactéria aqui e você é bem alimentado. Não tem nada que questionar. É Deus que está enviando. E você tem que saber lidar com isso. Porque a sua rejeição pode ser uma ofensa à cultura daquele povo. Por que está reservado para o Brasil que daqui vai sair um exército de missionários para as nações da terra? Que onde brasileiro chega no planeta é alegre e sempre bem quisto. Pode fazer algumas coisas assim, a lá jeitinho brasileiro, que Deus não concorda. Mas tem algo que a nossa cultura permite se adaptar em qualquer cultura do mundo. Os 2 últimos pontos, já vou finalizar. Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. Aproveite as portas abertas, mas não force Nazaré a se abrir, porque já rejeitou 2 vezes. Paulo orou por portas abertas, e aonde elas se abriam, ele permanecia pregando. Mas onde elas se fechavam, ele arrumava as malas e go out. Ele ia adiante. Portanto, ele diz no verso 10, quando entrares em alguma casa, permanecer aí, porque a porta se abriu, até vocês se retirarem. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. E a última lição que aprendemos é que Jesus alertou sobre o perigo de rejeitar o Evangelho. Aprenda a lidar com isso.
há pessoas que vão rejeitar você. Mas não se esqueçam, elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando o Evangelho. Os apóstolos deveriam sacudir o pó de suas sandálias, considerar aquele território pagão. E qualquer lugar, seja uma casa, vila, cidade, que recuse aceitar o Evangelho, deve ser considerado impuro, como se fosse um solo pagão. E a grande certeza que os apóstolos tinham é que não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação onde a palavra de Deus é rejeitada. Jerusalém ouviu de Jesus: não mais me vereis. E eu espero que esse mundo perdido aí fora, nossa cidade de Campinas, nossos arredores, tenha a oportunidade de acolher a sua mensagem do Evangelho e pregar o Evangelho. Que Deus dê à igreja sabedoria, metodologia, estratégias. Os princípios estão aqui. E 3 lições que aprendemos. Cuidado para não se privar das bênçãos de Deus, rejeitando as oportunidades. Segundo, estejamos atentos ao nosso chamado e ao nosso discipulado de Cristo em nossas vidas. Ele chamou os apóstolos. E os apóstolos agora estavam conscientes de que eles iriam às ovelhas perdidas de Israel. E a terceira lição é que nós devemos pregar o Evangelho. Porque fora do Evangelho não há salvação. Prega o Evangelho. Viva o Evangelho na cultura onde eu e você estamos. Uma das coisas mais lindas que levou Jesus a fazer essa performance com as pessoas no seu ministério é que ele era carpinteiro. Ele tinha uma profissão, ele convivia com as pessoas, frequentava casas, lugares, tomava as medidas e no cotidiano ele ouvia histórias, esperando uma oportunidade para deixar uma marca e um registro do seu testemunho. Ele terminou o seu ministério e disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. O tempo que está chegando, nós estávamos esperando, esse tempo já chegou. Jesus está vindo, queridos. As portas estão abertas e nós devemos agarrar as oportunidades. Queria que você ficasse de pé. Queria orar por você. Eu queria pedir a ajuda da pastora Amábia e o Lucas, separando aquele hino: todo o poder o Pai me deu, portanto, e depois anunciar o Evangelho. O hino do cantor cristão. Todo o poder o Pai me deu. Separa aí, o Lucas ou a Fernanda podem ajudar a tocar. É só para cantar o hino e o Márcio na bateria, a gente já finaliza. Queria orar por você. Queria pedir a Deus que Deus abençoasse a sua vida, como você já é abençoado, mas que você se posicione para servir a Ele nessa missão dos 12, pregar o Evangelho. Amém? Todo mundo aqui tem uma profissão. Os puritanos na Inglaterra, que foram para os Estados Unidos, Max Weber, um dos grandes sociólogos, disse que, é um sociólogo alemão, ele que disse que os puritanos ingleses que foram para a América do Norte tinham uma vocação. E eles entendiam que vocação não é ser pastor. Qualquer profissão é vocação. Use o seu trabalho como instrumento de Deus. Não é para enrolar o chefe e ficar pregando e não fazer o serviço. Cuidado com isso. Mas é para aproveitar as oportunidades e pregar o Evangelho. Às vezes não dá nem para abrir a boca, mas um olhar faz diferença. Uma oração nos bastidores já muda o ambiente. Sabe o que nós estamos precisando? Do poder do Espírito Santo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir nesta manhã, início de tarde, quem está em casa nos assistindo, os que estão aqui presentes, hoje de manhã e início de tarde, nós estamos precisando de um poder para o mundo do século 21, para a igreja contemporânea. Nós precisamos de um poder de Deus, poder que vai tirar o medo, poder que vai quebrar esse acanhamento, essa timidez, essa covardia.
Nós queremos nos colocar diante de Ti, porque apesar de estarmos vivendo um momento difícil no mundo inteiro, na economia, nas finanças, o Senhor nos deu a garantia de que no Teu método, quando nós fizermos a Tua vontade, agradarmos o Teu coração, fizermos a Tua obra, o Senhor proverá e nos surpreenderá. Por isso, nesta tarde, nós oramos agora para que o Senhor surpreenda a Tua igreja, que cada um se coloque à disposição para Te servir com os dons e talentos e usar a sua vocação para a Tua glória e para o Teu louvor. Que o Senhor abençoe e comece agora a queimar o nosso coração, aquecer o nosso coração. Ó Deus, nós não queremos perder a oportunidade que Nazaré perdeu. Nós queremos abraçar a oportunidade que Nazaré não abraçou. A oportunidade é hoje, ela chegou, ela é nossa. Nós abraçamos, por isso, Senhor, a começar de mim, queima o meu coração por almas, queima o meu coração por vidas, queima o meu coração pelo problema dos outros, pela sensibilidade que o outro está enfrentando. Meu Deus, usa as nossas vidas, usa a minha vida, usa os meus irmãos, incendeia o nosso coração, queima o nosso coração, para que possamos colocar este mundo de cabeça para baixo, como a igreja primitiva fez. O Senhor comece a aquecer o nosso coração. Quando nós cantarmos esta canção, todo o poder o Pai me deu, que nós possamos sair daqui desejosos e ávidos de pregar o Evangelho, orar pelo local onde nós estamos, aqueles que são motoristas de Uber, orar pela cidade, orar pelos bairros, orar pelas famílias, orar pelos moradores da cidade, orar pelos clientes, orar pelos funcionários daquela empresa, orar pelos alunos, por todos aqueles que dizem respeito ali à instituição. Senhor, que cumpramos o nosso ID, que cumpramos a nossa missão, que naquele dia sejamos achados fiéis diante de Ti, e que vidas se somem ao Teu reino, mediante a nossa disposição de cumprir o Teu ID. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. O Senhor abençoe a Silvana, que ontem completou mais um ano de vida. Fortalece, renova suas forças, abençoe sua filha Fernanda, seu genro, seu esposo Jeff e toda a sua casa. Abençoe o Weber, o irmão da Rose, o cunhado do Roberto, que o Senhor fortaleça nesta manhã, aonde ele estiver naquele hospital, que ele se levante daquele quadro clínico e ele viva coisas novas na sua vida. Abençoe a vida da pastora Mabe, que hoje completa mais um ano de vida, seja com ela, renova suas forças, fortalece o seu físico, que ela continue usando a sua voz com excelência para a glória do teu nome. O Senhor nos abençoe, abençoe a nossa semana, abençoe o nosso Brasil, levante a sua mão direita, nós somos sacerdotes, que os inimigos do Brasil caiam por terra, que todo espírito de anarquia, baderna, confusão, mentira, engano, saiam dos céus do Brasil, que o Senhor limpe esta nação. Que o Senhor comece a repreender os espíritos de manipulação, de postes ídolos nas torres de TV, mentindo, manipulando a sociedade brasileira. Que o Senhor repreenda, que a verdade do Evangelho esclareça e a verdade liberte esta nação do engano e da mentira. Que o Senhor traga ventos novos, rumos novos a esta nação. Que o Senhor abençoe o Brasil e que o Brasil se levante como uma nação modelo para as nações da terra. Pega as coisas que não são para confundir as que são. Revoluciona, Senhor, esse planeta. Levanta os teus, levanta os teus, levanta as nações que tu tens para esta última hora. No nome de Jesus.